O salão estava decorado com flores brancas, velas acesas e um corredor que parecia ter sido preparado para um conto de fadas. Mas, no centro de tudo, Mariana tremia, segurando o buquê com força para não desabar. Ela tinha sonhado com aquele momento desde adolescente, imaginando o futuro ao lado do homem que dizia amá-la. No entanto, algo no ar parecia estranho, pesado, quase sufocante. Os convidados cochichavam, olhando para o relógio pela terceira vez. O atraso do noivo se estendia além do aceitável, criando um clima de inquietação. E Mariana sentia, no fundo da alma, que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando a porta lateral se abriu, todos se viraram esperando ver o noivo entrando apressado, com desculpas ensaiadas, mas o que entrou foi apenas um dos padrinhos, pálido, segurando um celular na mão. Ele caminhou até Mariana com passos lentos, incapaz de encará-la nos olhos. O silêncio no salão se tornou cortante, como se cada respiração tivesse sido suspensa. O padrinho murmurou algumas palavras, baixo demais para que os outros ouvissem. Mariana, então, deixou o buquê cair no chão, como se tivesse perdido a força das munhos. O noivo tinha mandado uma mensagem anunciando que não iria mais casar, por vergonha do peso dela. O choque se espalhou como uma onda, atingindo cada pessoa presente, mas ninguém sentiu tão profundamente quanto Mariana. Ela ficou imóvel, com o rosto queimando, incapaz de acreditar que aquilo estava acontecendo em público. Alguns convidados tentaram se aproximar, mas ela ergueu a mão, pedindo espaço. O coração parecia encolher, pressionado por uma dor que atravessava todas as camadas de coragem que ela tinha construído. Naquele momento, o noivo destruiu não apenas o casamento, mas a autoestima que ela lutava para recuperar. As lágrimas vieram silenciosas, escoando por um rosto que merecia muito mais respeito. E todos assistiam, impotentes, à humilhação mais cruel que alguém poderia enfrentar. Sem saber para onde ir, Mariana saiu do salão ainda com o vestido, caminhando pela rua como se estivesse dentro de um pesadelo. As pessoas olhavam, algumas com piedade, outras com curiosidade, mas ninguém entendia sua dor verdadeira. Ela seguiu pela avenida, até o movimento diminuir, procurando um lugar onde pudesse respirar sem ser observada. Acabou parando perto de uma estrada de terra, onde apenas o vento parecia disposto a ouvi-la. Ali, sentou-se em um banco improvisado e finalmente desabou, permitindo que o choro viesse livre. Cada lágrima parecia carregar anos de inseguranças acumuladas, rejeições escondidas e batalhas silenciosas. E foi exatamente ali, no momento de maior desamparo, que algo inesperado a encontrou. O caminho até a fazenda foi silencioso, mas não de um silêncio desconfortável. Era uma pausa necessária depois do que Laura havia vivido horas antes. O fazendeiro, chamado Raul, mantinha as mãos firmes no volante enquanto observava a estrada de terra cortar o horizonte. De vez em quando, ele lançava um olhar discreto para ela, percebendo a respiração ainda trêmula e os olhos vermelhos. Laura tentava se recompor, mas o vestido amarrotado deixava claro o peso da humilhação que acabara de enfrentar. O cheiro do campo começava a preencher o interior do carro, trazendo uma paz inesperada. Raul, percebendo seu desconforto, ofereceu sua jaqueta para aquecê-la. Foi a primeira vez que ela sorriu naquela manhã tão devastadora. Ao chegarem à fazenda, Laura ficou surpresa com a imensidão daquele lugar simples, mas cheio de vida. Galos cantavam, árvores frutíferas balançavam com o vento e o barulho dos animais parecia acolhê-la sem julgamentos. Raul apresentou o espaço com uma calma quase terapêutica, como se soubesse exatamente o que ela precisava naquele momento. O contraste com a igreja fria e vazia, onde havia sido deixada para trás, era esmagador. Cada detalhe dali transmitia humanidade, algo que ela não sentia havia muito tempo. Laura respirou fundo, permitindo que aquele ambiente a envolvesse. Raul, atento, percebeu que algo dentro dela começava a renascer. Ele a conduziu até a varanda principal,
onde uma mesa rústica exibia pão fresco, queijo e café recém-coado. Ela estranhou tanta gentileza vinda de um desconhecido, mas a fome e o cansaço falaram mais alto. Enquanto comia, Raul se sentou ao lado, mantendo uma postura respeitosa, sem perguntas invasivas. Laura percebeu que era a primeira vez, em muito tempo, que alguém a tratava com dignidade. Não era piedade, era consideração genuína. O gosto do café quente trouxe lágrimas inesperadas aos seus olhos. Raul se levantou sem dizer nada e ofereceu um pano limpo para enxugar as lágrimas. Quando ela finalmente conseguiu falar, sua voz saiu baixa, quebrada, mas sincera. Contou tudo: a preparação para o casamento, as promessas vazias, os olhares de julgamento da família do noivo. E, por fim, o abandono cruel motivado por algo tão superficial quanto o seu corpo. Raul ouviu cada palavra sem interromper, com o olhar firme e carregado de empatia. Ele sabia, pela expressão de Laura, o quanto aquilo havia destruído suas últimas esperanças. Mas também sabia que feridas abertas podem se transformar em forças inesperadas. Quando ela terminou, Raul respirou fundo e disse que ali, ela nunca seria tratada como menos que ninguém. O caminho até a fazenda parecia interminável, mas Helena sentia algo curioso. Pela primeira vez desde o desastre no altar, seu peito não estava esmagado. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo motor velho e pelo canto distante de um galo madrugador. Samuel a observava discretamente, sem pena, apenas interesse genuíno. Quando chegaram, ela ficou surpresa ao ver um lugar simples, porém acolhedor, com flores plantadas em fileiras irregulares. Ele desceu primeiro, abriu a porta para ela e ofereceu o braço. Helena respirou fundo, percebendo que aquele gesto educado mexia com ela mais do que deveria. Um início tímido de esperança surgia, mesmo que ela tentasse negar. Assim que entrou na casa, Helena foi envolvida por um aroma de café fresco misturado com um bolo de milho. A cozinha era ampla, rústica, cheia de detalhes que revelavam carinho e cuidado, apesar da vida solitária que Samuel levava. Ele explicou que não recebia visitas havia anos e que a presença dela trazia um movimento inesperado ao lugar. Helena, ainda insegura, perguntou se não estava incomodando. Samuel sorriu, dizendo que ninguém que chega machucado incomoda, apenas lembra que todo mundo precisa de um refúgio às vezes. Aquela frase ficou ecoando dentro dela como um remédio silencioso. Pela primeira vez em dias, ela sentiu vontade de chorar de alívio. Após comerem, Samuel a convidou para conhecer os arredores da propriedade. A paisagem se estendia em horizontes largos, com pastos verdes, uma horta carregada e algumas cabeças de gado andando tranquilas. Helena se encantou com a simplicidade do cotidiano ali, algo tão distante do caos emocional que enfrentara na cidade. Ele caminhava ao lado dela sem pressa, explicando como cada canto da fazenda tinha uma história, como se compartilhasse pedaços de sua própria alma. A cada palavra, ela sentiu o coração se ajeitar, como se encontrasse espaço onde antes só havia dor. Um conforto inesperado nasceu, algo difícil de explicar. E Samuel parecia perceber, mesmo sem comentar. Mais tarde, enquanto descansavam sob a sombra de um ipê florido, Samuel perguntou se ela gostaria de ficar alguns dias ali, até se sentir pronta para voltar. O convite a deixou sem resposta por alguns segundos. Era arriscado, talvez até imprudente, mas algo naquele homem transmitia uma honestidade que ela não via há muito tempo. Ele não a olhava com julgamento, não media suas palavras, não comparava seu valor ao corpo que ela carregava. Helena percebeu que, naquele espaço, ninguém lembrava que ela havia sido rejeitada no altar. Ali, ela era apenas uma mulher ferida tentando se recompor. E isso bastava. Quando finalmente aceitou o convite, Samuel sorriu com um alívio visível. O silêncio que tomou conta da casa naquela noite parecia carregar segredos que nenhum dos dois ainda tinha coragem de revelar. Lara observava o movimento suave das cortinas, tentando organizar pensamentos que vinham em ondas desordenadas. Desde que chegara à fazenda, havia sentido uma mistura de acolhimento e receio, como se estivesse caminhando por um terreno desconhecido que, ao mesmo tempo, a atraía. Miguel, por sua vez, evitava demonstrar demais, mas seu olhar denunciava o quanto estava conectado ao que acontecia ali. Ele preparou um chá e o colocou sobre a mesa,
aproximando-se com passos calmos, como se temesse assustá-la. Lara agradeceu com um sorriso tímido, e por alguns instantes a troca de olhares falou mais que qualquer palavra. Era como se ambos reconhecessem uma mudança silenciosa. Naquele instante, algo novo começou a se firmar entre eles. Na manhã seguinte, o som dos galos ecoou cedo, trazendo consigo uma luz dourada que invadiu o quarto de Lara. Ela despertou ainda sentindo o peso emocional dos dias anteriores, mas percebeu que havia algo diferente, uma serenidade inesperada. Enquanto caminhava até a varanda, viu Miguel já no curral, conversando baixo com os animais como se fossem velhos companheiros. A cena arrancou dela um sorriso espontâneo, e por um momento esqueceu completamente a dor de ter sido rejeitada. O fazendeiro percebeu sua presença e acenou, convidando-a para se juntar a ele. O cheiro de terra molhada e feno a envolveu, dando sensação de pertencimento. Ele mostrou a ela como alimentar os bezerros e a leveza daquele momento parecia reconstruir algo que ela nem sabia que estava quebrado. Cada gesto dele trazia uma gentileza que transformava o ambiente. Ao longo do dia, os dois seguiram lado a lado, organizando tarefas e compartilhando histórias que até então guardavam para si. Lara começou a se abrir sobre as inseguranças que carregava desde a adolescência, marcadas por comentários cruéis e experiências que deixaram cicatrizes profundas. Miguel ouviu tudo sem interromper, apenas mantendo uma presença firme e acolhedora. Quando ela terminou, esperava algum julgamento, mas o que recebeu foi compreensão genuína. Ele contou que também enfrentara perdas e solidão, e que acreditava que a vida sempre oferecia uma segunda chance a quem tivesse coragem de aceitá-la. O ar entre eles ficou mais leve, como se ambos tivessem deixado para trás velhas sombras. Aos poucos, o vínculo se fortalecia, não por necessidade, mas por escolha mútua. E essa escolha crescia silenciosa, quase inevitável. À tarde, uma chuva inesperada caiu sobre a fazenda, fazendo ambos correrem para o celeiro em meio a risos espontâneos. Lá dentro, protegidos pelo telhado antigo, ouviram as gotas tamborilando como uma música suave. A proximidade fez o coração de Lara acelerar, mas ela tentou disfarçar ajustando os cabelos molhados. Miguel aproximou-se devagar, oferecendo seu casaco para aquecê-la, e o gesto carregava uma intensidade que ela não lembrava de ter sentido antes. A conversa continuou baixa, íntima, como se a chuva tivesse criado um mundo só deles. Em certo momento, ele segurou sua mão com cuidado, como quem pede permissão antes de qualquer passo. Lara sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o clima frio. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que alguém a enxergava além da aparência. E, ali, naquele abrigo simples, começou a nascer algo que nenhum deles estava disposto a ignorar. O dia do novo casamento amanheceu com uma tranquilidade inesperada, como se cada brisa que percorria a fazenda carregasse um recado silencioso de recomeço. Helena, agora com o olhar firme e sereno, caminhava entre as flores que ajudara a plantar semanas antes, sentindo que aquele solo representava mais do que terra fértil. Era o símbolo do renascimento que ela jamais imaginou viver. O fazendeiro, sempre discreto nas palavras, ajeitava os últimos detalhes do pequeno altar construído de madeira rústica. Não havia luxo, mas havia verdade em cada detalhe. No rosto dos poucos convidados, um brilho emocionado. Nada lembrava o caos do passado. Tudo parecia alinhado para que, desta vez, ela fosse celebrada e não julgada. Quando Helena entrou no espaço decorado, vestida com um modelo simples, porém elegante, a atmosfera pareceu se suspender por um instante. O fazendeiro desviou o olhar do altar ao ouvir os passos dela, e seu sorriso espontâneo trouxe uma paz que atravessou a multidão silenciosa. Não havia comparação possível com o dia em que ela fora abandonada. Agora, ela estava ali por escolha própria, e também pela coragem de acreditar que ainda merecia ser feliz. Cada convidado segurava um pequeno ramo de lavanda, símbolo de cura, escolhido por ela mesma. Ao caminhar, Helena sentiu que cada passo apagava um pouco das cicatrizes do passado. Era como se finalmente a vida estivesse devolvendo tudo o que lhe foi tirado. As palavras trocadas entre o casal fugiram dos padrões tradicionais e foram inteiramente sinceras.
Ele prometeu nunca permitir que a opinião de terceiros definisse o valor dela, recordando o dia em que a encontrou arrasada, sem saber se conseguiria se levantar. Helena, emocionada, respondeu que encontrou nele não apenas um parceiro, mas o primeiro olhar verdadeiramente generoso que a viu além da aparência. O vento espalhou as pétalas jogadas no chão, criando um cenário quase cinematográfico. Mesmo assim, nada superava a autenticidade daquele instante. Ali, diante de todos, eles se comprometeram a construir uma vida guiada por respeito mútuo, cumplicidade e liberdade. Quando o breve casamento terminou, a celebração improvisada começou com risadas, música simples e abraços que vinham de todos os lados. Helena, antes marcada pela vergonha, agora era cercada de afeto, como se o mundo inteiro trabalhasse para reparar o que ela sofreu. O fazendeiro, ao segurá-la pela mão, sussurrou que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história que eles escreveriam juntos, sem pressa, sem imposições e sem medo. O sol já se punha quando o casal caminhou até a cerca da propriedade e observou o campo iluminado pela luz dourada. Naquele momento, Helena percebeu que estava exatamente onde deveria estar, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se inteira, vista, amada e livre para viver tudo que a vida ainda lhe reservava. Na manhã seguinte, Clara abriu os olhos antes mesmo do sol nascer, tomada por uma mistura de ansiedade e esperança que parecia iluminar todo o quarto. O convite para conhecer a família de Miguel ainda ecoava em sua mente, como uma promessa de que, finalmente, alguém a enxergava além das cicatrizes do passado. Ela passou alguns minutos respirando fundo, tentando controlar as emoções que insistiam em escapar. Lá fora, os galos cantavam, lembrando-a de que aquele novo ciclo começava ali, na fazenda onde nunca imaginou pisar. Vestiu um vestido leve, arrumou o cabelo com cuidado e, enquanto se olhava no espelho, percebeu algo raro. Estava sorrindo sem medo. O reflexo mostrava uma mulher ferida, sim, mas também alguém que reaprendia a acreditar. E, pela primeira vez, ela não se sentiu inadequada. Sentiu-se pronta. Miguel já o esperava no alpendre, encostado no corrimão de madeira, como se estivesse zelando para que nada interferisse na nova etapa que ela estava prestes a viver. Quando Clara se aproximou, ele ajeitou o chapéu e abriu um sorriso simples, porém carregado de sinceridade. A caminhada até a casa principal foi silenciosa, mas não desconfortável. Era como se ambos compreendessem a profundidade daquele momento sem precisar de palavras. Os cachorros acompanharam de longe, abanando o rabo, e o cheiro de pão recém-assado invadiu o ar, criando uma sensação acolhedora. Ao entrar, Clara se viu cercada por fotografias, objetos antigos e detalhes que revelavam muito sobre aquele homem reservado. Havia força ali, mas também delicadeza, e ela, sem perceber, começou a se sentir parte daquele ambiente. A família de Miguel, formada por sua irmã Helena, o cunhado Otávio e 2 sobrinhos curiosos, recebeu Clara com uma naturalidade desconcertante. Não houve olhares tortos nem perguntas inconvenientes, mas sim um gesto simples de quem abre a porta e diz: "Sinta-se em casa". Helena, especialmente, parecia interpretar tudo com uma sensibilidade impressionante, oferecendo o tipo de acolhimento que só quem já enfrentou tempestades sabe dar. Enquanto conversavam na varanda, Clara percebeu que pela primeira vez em muitos anos não precisava justificar sua existência. A conversa fluía leve, sem pressão, sem comparações, sem medo. Cada risada compartilhada eliminava um pedaço da dor do passado. E Miguel, observando tudo de perto, carregava no olhar uma tranquilidade que dizia mais que 1000 promessas. Quando o entardecer chegou, tingindo o céu de laranja, Clara e Miguel caminharam até o campo onde os cavalos pastavam. Ali, longe de qualquer ruído, ele falou com honestidade sobre sua própria solidão, suas perdas e a maneira como encontrou paz na vida simples da fazenda. Em seguida, segurou a mão dela com uma firmeza delicada, como quem pede permissão para permanecer. Clara sentiu um arrepio percorrendo o corpo, não de insegurança, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, não era tratada como peso, exagero ou problema. Era tratada como mulher, como presença,
como possibilidade. E naquele instante, compreendeu que o destino não tinha acabado no dia do altar vazio. Na verdade, estava apenas começando ali, naquela fazenda, ao lado do homem que enxergou sua alma, antes de notar sua dor. O retorno de Helena à fazenda naquela manhã trouxe um clima diferente, quase eletrizante, como se cada canto do lugar percebesse que algo importante estava prestes a acontecer. Marcos a aguardava perto do curral, com as mãos ainda sujas de terra e um sorriso que tentava esconder a ansiedade. Desde a noite anterior, ele ensaiava mentalmente o que queria dizer, mas nada parecia bom o bastante para expressar o que sentia. Helena caminhava devagar, observando cada detalhe que antes havia passado despercebido. O cheiro do capim molhado, o canto distante dos pássaros e o vento leve que agitava seu vestido simples. Ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. Quando finalmente parou diante dele, os dois trocaram um olhar silencioso, profundo, carregado de tudo o que não haviam dito ainda. Marcos respirou fundo antes de começar a falar, temendo que qualquer palavra mal colocada quebrasse aquele momento frágil e precioso. Ele contou que, desde o instante em que a viu desabar naquele banco da igreja dias atrás, algo dentro dele mudou completamente. Disse que não a enxergava como a mulher abandonada, muito menos como alguém diminuída pelo que o noivo fizera. Para ele, Helena era força, ternura, coragem e uma beleza que ia muito além da aparência. Enquanto ele falava, Helena sentia o coração bater acelerado, surpreendida pela sinceridade crua que transbordava de cada frase. Era como se, enfim, alguém a visse de verdade, sem filtros, sem julgamentos e sem imposições cruéis. Quando Marcos terminou, pairou um silêncio denso entre eles, não desconfortável, mas carregado de significado. Helena então respirou fundo e, com a voz trêmula, confessou que tinha medo de acreditar novamente em qualquer promessa. Disse que o abandono no altar não havia sido apenas humilhação, tinha destruído sua autoestima, apagado seus sonhos e plantado dúvidas sobre o seu próprio valor. Marcos ouviu tudo sem interromper, permitindo que ela derramasse cada ferida, cada insegurança, cada hesitação que ainda carregava. Ele estendeu a mão devagar, sem forçar, convidando-a apenas a sentir que alguém estava ali, disposto a ficar. E naquele gesto simples, Helena percebeu que talvez fosse possível recomeçar, não por necessidade, mas por escolha. Os dois caminharam até a cerca da propriedade, observando o horizonte dourado pelo sol que começava a baixar. Marcos contou que tinha um projeto antigo que nunca teve coragem de tocar sozinho: transformar parte da fazenda em um local de acolhimento para mulheres que enfrentaram rejeição, violência emocional ou abandono. Para ele, Helena poderia não só ajudá-lo, mas liderar aquilo se quisesse. A ideia a surpreendeu profundamente, despertando nela algo que há muito tempo não sentia: propósito. Pela primeira vez, ela imaginou um futuro construído não a partir da dor, mas da superação. E enquanto o vento embalava aquela conversa inesperada, Helena percebeu que o encontro entre eles talvez não tivesse sido um acaso, mas o início de algo muito maior do que ambos podiam prever. O entardecer derramava tons alaranjados sobre a fazenda, quando ela finalmente encontrou forças para revelar tudo o que carregava no peito. A voz tremia, mas vinha carregada de uma sinceridade que ela nunca tivera coragem de mostrar a ninguém. Contou sobre cada humilhação que sofreu, cada comentário cruel, cada vez que acreditou que não merecia amor algum. Enquanto falava, lágrimas silenciosas desciam, não por tristeza, mas pela libertação tardia de uma dor que ela escondia desde menina. O fazendeiro a escutava sem desviar os olhos, como se cada palavra dela fosse algo sagrado. Ali, no meio de um celeiro silencioso, duas almas marcadas pela solidão finalmente se reconheciam. Quando ela terminou, o silêncio tomou conta por alguns segundos, criando uma tensão suave, quase palpável. Ele se aproximou devagar, temendo que qualquer gesto brusco a fizesse recuar. "Você nunca deveria ter carregado esse peso sozinha", ele murmurou, e sua voz grave parecia capaz de desfazer anos de dor. Ela sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de algo que há muito tempo não sentia: acolhimento.
Ele segurou suas mãos com uma delicadeza inesperada, como se temesse machucá-la. Naquele instante, ela percebeu que estava diante de alguém que a via completa, muito além do corpo, muito além das feridas. Era a primeira vez que alguém a enxergava de verdade. O vento soprou forte do lado de fora, fazendo a porta do celeiro ranger, mas nenhum dos dois se moveu. Eles permaneceram ali, presos naquele momento que parecia suspenso no tempo. Ela, pela primeira vez, não tentou esconder suas cicatrizes emocionais. Ele, por outro lado, mostrou uma vulnerabilidade silenciosa, revelando que também conhecia a dor de perder, de ser deixado, de acreditar que o destino simplesmente não reservava nada para ele. A conexão entre eles não nasceu de um conto perfeito, mas de feridas que finalmente encontraram um lugar seguro para cicatrizar. Quando ela sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro, ele sentiu algo dentro dele florescer. E foi então que ele tomou coragem de dizer o que vinha segurando desde o dia em que a viu pela primeira vez. Você merece ser amada sem pedir desculpas. E se você permitir, posso caminhar ao seu lado. O coração dela quase parou. Não era uma declaração ensaiada, não havia promessas impossíveis, nem gestos grandiosos. Era simples, profundo e exatamente o que ela sempre precisou ouvir. As lágrimas voltaram, mas agora eram de esperança. Ele a abraçou sem pressa, e naquele abraço ela sentiu algo que jamais sentira: pertencimento. A dor do altar ficou para trás, reduzida àquilo que sempre foi. Uma página dolorosa, mas necessária, no início de uma história muito maior. O reencontro de Helena com o passado veio sem aviso. Uma carta deixada discretamente no portão da fazenda, com a caligrafia que ela reconheceu mesmo tentando esquecer. Por um instante, o ar lhe faltou, como se todas as feridas que acreditava cicatrizadas tivessem se aberto de uma vez. João percebeu seu tremor ao segurar o envelope e caminhou até ela com calma, oferecendo a segurança silenciosa que sempre soube dar. A dúvida se instalou: abrir o que podia machucá-la outra vez ou simplesmente ignorar? Mas, pela primeira vez na vida, ela sentiu que não precisava enfrentar nada sozinha, e isso mudou tudo. Ao romper o lacre, as palavras a atingiram com força inesperada. Era o ex-noivo, dizendo que estava arrependido, que havia se precipitado, que ainda pensava nela. Helena releu a carta procurando algum resquício de verdade, mas tudo o que encontrou foram lembranças de humilhação, solidão e noites chorando até dormir. João ficou atrás dela, respeitando o silêncio, mas atento a cada suspiro. Quando ela finalmente ergueu o olhar, seu rosto não mostrava raiva, mostrava clareza. Uma clareza que custou lágrimas, quedas e recomeços. A carta, antes poderosa, parecia agora apenas um papel frágil nas mãos de uma mulher forte. Ela respirou fundo e tomou uma decisão que simbolizava muito mais que um não. Rasgou a carta, pedacinho por pedacinho, deixando o vento levar embora os vestígios de uma história que não a mereceu. João sorriu discretamente, não por achar bonito o gesto, mas por testemunhar um renascimento. Helena então disse algo que nem ela sabia que precisava dizer, que estava cansada de sentir que tinha que provar seu valor para alguém. Naquele instante, o passado perdeu o poder que tinha sobre ela, e o presente se tornou finalmente real. João segurou as mãos dela e, com a simplicidade de quem ama sem anunciar, disse que o futuro não precisava mais ser temido. Aquela tarde marcou não apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma nova consciência. Helena percebeu que não era o abandono no altar que definia sua vida, mas sim a coragem que teve de seguir e de permitir ser amada de verdade. A fazenda ganhou um silêncio diferente naquela noite. Não o silêncio da tristeza, mas o silêncio de um coração em paz. Ela se olhou no espelho e pela primeira vez enxergou tudo o que construiu, tudo o que superou e tudo o que ainda merecia viver. E assim, sem alarde, a história dela deixou de ser sobre rejeição e passou a ser sobre liberdade. A noite que se seguiu parecia carregar um silêncio diferente, como se cada estrela soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. O fazendeiro permaneceu sentado na varanda, tamborilando os dedos no braço da cadeira, inquieto com a lembrança das últimas palavras dela.
Ele sabia que aquele reencontro havia mexido com ambos de um jeito impossível de ignorar. Quando ela caminhou até ele, ainda com os olhos vermelhos, o mundo pareceu diminuir ao redor. Nenhum deles falou de imediato, apenas respiraram, tentando encontrar coragem no ar gelado da madrugada. Ele se levantou devagar, aproximando-se como quem teme espantar um sonho. E naquele instante, tudo o que ele queria era que ela enxergasse o que ele carregava no coração desde o primeiro olhar. Ela inspirou fundo antes de abrir a boca, lutando contra a voz trêmula que insistia em falhar. Contou que o antigo noivo havia tentado procurá-la novamente, dizendo que estava arrependido, mas que suas palavras só revelaram o mesmo desprezo de antes. Disse que não queria mais viver sob julgamentos, não queria mais aceitar migalhas de amor. O fazendeiro ouviu cada sílaba como se fossem peças de um quebra-cabeça que ele buscava montar há muito tempo. A verdade se impôs entre eles, não era sobre o passado, mas sobre o que tinham ali, pulsando, vivo. Ela admitiu que tinha medo de sofrer de novo, e o medo se derramou pelos olhos dela, mas ele simplesmente segurou sua mão como quem segura uma promessa. Aquele toque bastou para desfazer a última muralha que restava entre eles. Ela desabou no peito dele, não por fragilidade, mas porque finalmente permitiu que alguém a amasse sem condições. O fazendeiro a envolveu com firmeza, como se pudesse protegê-la de tudo que já a feriu. Sentiu o corpo dela estremecer, cada respiração carregando uma vida inteira de dor e resistência. Ele não disse frases decoradas, não fez grandes discursos, apenas repetiu, com a voz baixa, que ela nunca mais seria deixada de lado. Pela primeira vez, ela acreditou. E naquele instante, o medo começou a perder espaço para um sentimento que crescia sem pedir permissão. A noite parecia testemunhar o renascimento de algo que ambos não sabiam nomear, mas sentiam com força. Quando finalmente se afastaram, havia algo diferente nos olhos dela. Uma mistura de paz e coragem. O fazendeiro estendeu a mão e a convidou para entrar, não apenas na casa, mas na vida que queria construir ao lado dela. Ela respirou fundo, olhou para o céu escuro e com um pequeno sorriso o aceitou. Entrou pela porta que antes hesitava a atravessar, sentindo que desta vez não estava cedendo a ilusões, mas abraçando uma verdade que finalmente se permitia viver. A casa simples parecia mais acolhedora do que nunca, como se também estivesse preparada para recebê-la. Ele caminhou ao lado dela, cuidadoso, atento, como quem anda com um tesouro. E naquele lar recém-iluminado, algo novo começou, não como um conto improvisado, mas como um destino escolhido pelos dois. O sol já se escondia atrás das colinas quando Clara e Jonas caminharam até a varanda da nova casa, agora terminada, acolhedora e cheia de vida. O vento leve balançava as cortinas recém-penduradas, trazendo o cheiro do campo e lembrando cada batalha que os dois haviam enfrentado juntos. Clara, que um dia acreditara não merecer amor, agora se via no centro de uma história que reescrevera a própria alma. Jonas, firme ao seu lado, segurou sua mão como quem sela um pacto silencioso de eternidade. Ali, naquele instante simples, havia mais verdade do que em qualquer promessa dita diante de um altar. O vilarejo, antes cheio de cochichos, passava a vê-la com outros olhos, não por causa das roupas novas, do sorriso restaurado ou da segurança que ela começava a exalar, mas porque Clara aprendia a ocupar o espaço que sempre foi seu por direito. As críticas de Otávio e da família dele, que antes a feriam como lâminas, agora soavam distantes, quase insignificantes. O que antes era uma ferida aberta, cicatrizava com a força de alguém que finalmente entendia que seu valor nunca esteve ligado ao olhar alheio. Jonas observava essa transformação com uma admiração silenciosa, orgulhoso do brilho que ela voltava a carregar. O casamento simples dos dois, realizado semanas depois, reuniu poucos convidados, mas carregou uma intensidade que nenhum salão luxuoso poderia reproduzir. Clara caminhou sem medo, sem vergonha, sem tentar se encolher, e cada passo ecoava a mulher que renascia. Quando Jonas a viu, seus olhos marejaram, não por causa do vestido ou da cerimônia, mas pela história que apenas os dois conheciam por completo. A da mulher que se reergueu, peça por peça, depois de ser destruída publicamente. Ao dizer sim,
Clara não aceitava apenas o amor dele, mas também o amor que finalmente aprendera a sentir por si mesma. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. Afinal, a vida no campo era dura, exigia esforço, paciência e coragem. Mas agora ela não enfrentava o mundo sozinha. Clara aprendeu a lidar com a lavoura, com os animais, com os imprevistos das chuvas e com a rotina exaustiva do interior. Em troca, encontrou paz, pertencimento e sentido. E sempre que o passado ameaçava sussurrar suas velhas mentiras, Jonas estava ali para lembrá-la de quem ela era agora. Forte, resiliente, desejada e profundamente amada. O que começou como um encontro improvável, transformou-se na vida que os dois jamais imaginaram, provando que nenhum abandono define o futuro de quem decide escrever sua própria história.